Análise do episódio 8 de Kimetsu no Yaiba. E agora os vídeos chegarão nas segundas-feiras, tá, galera? Isto posto... Que episódio do caramba, meu irmão! Eu tô ligado que todo veículo de comunicação otaku, quando for fazer aqueles Oscar, né, não? A votação, a melhor animação, melhor direção de arte, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayerzinho, vai ganhar é tudo, velho! Que episódio! E que vilão o Muzan, pô! O cara é frio, calculista, mas fica com sangue nos olhos. Quer dizer, sangue nos olhos ele tem o tempo todo, né? Mas ele fica arretado, meu irmão! E esses demônios que são bonzinhos? Olha, e os caras que querem atacar o Tanjiro agora, meu Deus! Vamos comentar sobre tudo e teorizar bastante, porque, ó, esse episódio tem umas pontes pra teorias. Vamos embora? Vamos agora! Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também visita o site que tá aí na descrição e ouve o nosso podcast. Queria muito dar as boas-vindas a todos que conheceram o All Blue graças ao último evento, o evento que rolou lá no Shopping Rio Mar, em que eu estive ao lado do quadrinista Paulo Moreira e do dublador Wendel Bezerra. Sim, galera, foi massa. Todo mundo lá conheceu a voz do Goku, soltamos muitos Kamehamehas, fizemos a Genkidama, foi incrível. Então, ó, se você tá conhecendo o All Blue por conta desse evento, seja bem-vindo. E também seja bem-vindo se você conheceu o All Blue por qualquer motivo que seja. O importante é que você tá aqui. Agora vamos analisar esse episódio 8 de Kimetsu no Yaiba. Galera, que episódio é esse, hein? Eu fico impressionado com essa animação, velho. Dá vontade de abraçar todo mundo que tá responsável do estúdio Ufotable. Meu amigo! Mas vamos lá. O Tanjiro consegue controlar a situação. Que bagunça o final do episódio passado, viu? Chega lá, o Muzan Kibutsuji arranha o cara. Ó, cuidado com picadinha de mosquito, viu? Eita, o mosquito me picou. Pode ter sido o Muzan. O cara, ai, que coceirinha. Se transformou no demônio, foi morder a própria namorada, mulher, não sei o que relação ele tem com aquela dali, se é prima dele, o que é que seja. É amorzinho, né? Que ela chama Hanata, Hanata. Enfim, aí ele é contido pelo Tanjiro, que bota um pedaço de camisa na boca do demônio e já fala pra menina: ó, pressiona a tua ferida aí, pra o sangue ficar controlado. E controlada está a situação, né? Vê que coisa boa, o Tanjiro conseguiu ali deixar tudo sob controle, porque ele agiu muito rápido. Olha os reflexos de um Demon Slayer do bom. Se bem que ele ainda é de rank 10, tá? Ele tem que evoluir os rankzinhos. Vai melhorando cada vez mais. Eu fico imaginando, o Tanjiro, claro, ele é acima da média. Só que, se ele já é nesse nível, sendo rank 10, imagina ele no rank 5, rank 3, rank 1. Massa! Aí chegam os policiais truculentos, meu irmão, os caras não sabem como proceder. Parecem uns policiais que a gente vê aqui no Brasil, né? O povo lá, sai de cima dele, menino! Sai de cima desse demônio! Calma, a gente precisa salvar ele! Ah, ele é uma pessoa e tá sofrendo! Vê que lindo o Tanjiro dizendo que ele é uma pessoa, pô. E aí ele capta a atenção de dois cidadãos que estão ali, dois demônios, mas dois demônios do bem. Aí a gente vê um grafismo muito lindo, galera. Vem aí o aroma da fantasia visual, o sangue encantado da Tamayo. Que coisa linda essa animação, viu? Olha só, eu tô aqui encantado vendo de novo. E ela vem com um Yushiro, um pupilo dela ali, que ela dá umas prensas de vez em quando. Então ela ficou encantada pela forma como o Tanjiro se referiu ao recém-demônio, né? Não o novatinho que entrou pro grupo agora, graças ao arranhão do Muzan. Então ela fica encantada mesmo e hipnotiza as pessoas e tira o Tanjiro dali. Porque realmente bateu no coração dela. Ele se refere aos demônios como pessoas. Você vê como é a dicotomia, né? Demônio bom e demônio morto. Não, velho, se você estudar a coisa, mais um pouquinho você vai conhecer a raiz do problema. E o Tanjiro é um cara que ele tá querendo conhecer toda a problemática dos demônios, porque ele tá passando por isso, seu irmão é um demônio. Então, se você vai com esse olhar investigativo para entender a história real da coisa, você não vai ficar nessa dicotomia pura. Então, vemos que a situação se resolve. Afinal, a Tamayo e o Yushiro levam aquele casal para os seus aposentos e o Tanjiro vai para a barraquinha de udon. Muito bom. E aí vemos o Muzan, velho. O Muzan que tava com sua família, deixa sua esposa e sua filhinha
numa charrete. É filha dele mesmo, galera. Porque aquela criança não é humana. Parece que ele tá hipnotizando a mulher e a criança pra ele se inserir na sociedade, ele parecer que tem uma família. Eu não acredito que ele pode ter uma família se reproduzindo. Senão a menininha poderia também nascer com o zóio de demônio. Se bem que a Nezuko, ela tem um lado humano, mesmo tendo o lado demônio dela. Você vê os olhinhos dela de boa, né? Então, vai que aquela criança, a suposta filhinha do Muzan Kibutsuji, possa aí se manifestar no futuro. E aí ele entra num beco, sai num beco, vai lá de maneira furtiva, querendo falar com os policiais. Acho que ele tava querendo eliminar aquele casal pra não ter testemunhas de coisas estranhas que aconteceram na cidade. Aí quando o cara entra no beco, velho, vem os bebum lá, vem 2 caras e uma mulher, o cara bate no Muzan, ou o cara bate no Muzan e é o Muzan que pede desculpas. Tipo, não mexe comigo, tá bom? Tá tranquilo, tô indo embora. E aí o bêbado, ei, meu irmão, peraí, eu gostei dessa tua roupa, vi se me bateu uma inveja aqui do caramba, vou deixar tu ir, não. Tem que ter o que, galera, nessas cenas? Um tabacudo, né não? Aí, velho, o Muzan, que morreu no nariz, viu? Que destroçou o crânio do cidadão, o cara bate na parede. Eu achei muito visceral. É uma cena tão simples, né? O golpe, a movimentação, mas você entendeu o poder do impacto de um murrinho do Muzan Kibutsuji. É o Vegeta, né? Não no torneio de artes marciais. Vamos medir a força da gente. O Vegeta só faz assim, ó. O negócio quebra a máquina todinha, velho. É o poder do Muzan, pô. E aí o outro grandão que tava lá, ei, tu fez o quê com meu irmãozinho? Salsifufu, teu irmãozinho, velho, já era. A outra menina chega lá, ele não tá respirando, cara. Vem o grandão querendo tirar satisfação, o Muzan chuta pra cima, o cara já cospe o sangue todinho lá e pela queda também morreu, né? A gente vê que a física aqui em Kimetsu no Yaiba é mais normal. Se você cai de uma altura grande, você morre, não é não? Porque tem uns anime que o povo sai pulando. Eu acho que aqui quem vai conseguir fazer isso, de desrespeitar as regras da física, no caso são os demônios, claro, e os Demon Slayers também, né não? E aí, velho, o Muzan Kibutsuji ainda bota o sangue dele na cabeça da menina. Eu achei que ele ia dar uma arranhadinha, mas ele injeta o dedo, de graça tem injeção na testa. Eu falei isso tanto no vídeo dessa semana. Chegou o Muzan, aqui, Matheus, quer injeção na testa? Tome! Essa eu não quero não, nem de graça. Ai, meu Deus. Aí ele enfia o dedo e a mulher... Véi, é muito doido ela tendo os espasmos lá, galera. É muito cru. A animação, ó, nessas pequenas sutilezas, é muito boa. Que a mulher tá lá, estribuchando. E aí ela incha. E vejam só, vocês notaram um negócio, que ela tem um reflexo de querer tocar o Muzan Kibutsuji. Quando ela já tá virando papa, parece o Muck dos Pokémon. Ela tá querendo tocar o Muzan e se derrete todinho. Aí eu fiquei, que reflexo foi esse? Querer pegar no rosto dele? Parece que ela quis apontar pra testa dele, que nem ele fez com ela, como se fosse um reflexo de transformar mais alguém em demônio, pra tipo, deixar o legado dela. Aí depois desses 3 mortos, né, o Muzan ainda explica que o sangue dele, em grande quantidade, faz com que o corpo humano não receba bem. Então, ó, aquele cara anterior foi transformado em demônio porque foi um arranhãozinho de leve. Essa menina aí já teve o dedo lá e o dedo ficou. Não foi só uma triscada. Doideira. Aí ele, ó, faz assim. Na hora que o cara faz... Gostaram da sonoplastia de anime? Aparece esses 2 que vão dar problema pro Tanjiro, né? Futuramente. Aí você fica, meu Deus do céu. E o Muzan diz, ó, eu quero que vocês achem e matem aquele samurai que tem brincos de Hanafuda. E aí você descobre que o Muzan tem um rancor por um antigo espadachim que usava brincos de Hanafuda. Aí tu vê um flashbackzinho do Muzan ali no chão, sendo derrotado pelo tal espadachim de cabelo vermelho. Aí tu, opa, é o pai do Tanjiro, véi. E ainda mais, ele tem uma espada com lâmina vermelha. O Tanjiro já tem uma espada com lâmina negra. Tá seguindo um caminho diferente do seu provável papi, ou é o avô. Pode ser um antepassado lá de longe do Tanjiro. E aí eu fiquei pensando, galera, eu fiquei analisando o visual
do Muzan Kibutsuji e o visual desse espadachim de brinco de Hanafuda que participou do passado do Muzan. E eu me lembrei muito do Thor e do Loki do MCU da Marvel. E eu fiquei pensando, será que esses dois são irmãos? E o Muzan, ele se sentia humilhado porque ele sempre tava meio mal, meio doente, e o irmão dele era o cara da glória, era o espadachim que dava orgulho à família. E aí o Muzan quis se vingar e, sei lá, participou de uma magia negra e se transformou em demônio, né não? E é por isso que ele pegou rancor do bebinho no beco, que disse que ele tava muito pálido, parecia que ia morrer. Porque ele não gosta de se lembrar dessas coisas, que deve ser o trauma dele. Vê pra aí, pô. E aí, talvez, pra se vingar da linhagem desse samurai de brincos de Hanafuda, que é um provável antepassado do Tanjiro, ele foi na casinha do Tanjiro matar a família do menino todinha. Só que ele tava vendendo carvão, dormiu na casa do vizinho naquela noite. Mas aí, por que o Muzan deixou a Nezuko? E aí é que eles são interceptados pelo Yushiro. O menino decide levar o Tanjiro e a Nezuko para a casa da Tamayo. Ele nem queria, mas foi um pedido da Tamayo. E é engraçado demais essa parte, porque o Yushiro diz, vem você esse ignóbil aí. Aí o Tanjiro, ignóbil? Nazaré, aquele meme da Nazaré. Pensando... Tá dizendo que minha irmã é feia, meu irmão? Ela é uma beldade. Tu deve estar pensando isso porque ela tá com um bambu na boca. Deixa ela tirar o bambu da boca. Muito bom, velho. O Tanjiro todo preocupadão e o Shiro. Adorei a rivalidade desses dois aí. É uma rivalidade até de boas, né? Aquele Bakugouzinho que apareceu em alguns episódios, que conseguiu passar no teste pra virar Demon Slayer, babaca total. Esse daí é tabacudinho apenas, o Yushiro. Mas eu gosto da rivalidade dele com o Tanjiro. Então beleza, vamos para a casa da Tamayo, que é uma demônio médica. E ela quer matar o Muzan. Ela fala isso pro Tanjiro já desde a rua, desde o início ali, quando ela salva o casal. Então, o marido, que foi transformado em demônio, tá no porão e ela tá conseguindo conter as feridas da namorada dele, que foi mordida, ela tá sendo curada. E aí... a Tamayo, ela fala umas coisas muito loucas, galera, porque ela tirou a maldição do Muzan. Mas se ela continua um demônio, como é que ela tirou a maldição do Muzan? Que maldição é essa? Pelo visto, a maldição não é você virar um demônio. Não é. A maldição é tu ter que obedecer a ele. Vocês lembram do demônio dos episódios anteriores, do clone, do pântano e tal? Pronto. Ele... não queria falar sobre o Muzan de jeito nenhum. Ele recebeu a ordem, ó, não fala sobre mim não, fica caladinho. Aí ele não falou nada. Então a galera obedece a ele cegamente. Você vê, ele faz assim, vem os dois servos dele lá no beco. Então ele tem um controle sobre os demônios que ele transforma. E aí no caso, ele transformou a Tamayo e ela se livrou dessa maldição, mas ela continua demônio. O que é que eu entendo sobre isso? Que no final de Demon Slayer ainda existirão demônios, mas eles conviverão pacificamente com os humanos, porque o Tanjiro pode transformar todas essas relações. Ele pode ser a ponte entre os humanos e os demônios, para todos terem uma boa convivência. E é bem legal, porque essa teoria me faz lembrar do caminho que a gente está pensando para The Promised Neverland. E a Tamayo também revela que modificou o seu corpo. Ela compra sangue. Ela, como médica, joga a pala pro governo que é transfusão, é um estoque de sangue, não sei o quê. Mas ela compra sangue das pessoas mais pobres. Mas claro, ela é consciente. Se uma pessoa tem por volta de 5 litros de sangue no corpo, ela não vai comprar 4. Nem muito menos 5. Ela compra tipo, me dá um pouquinho, uns 100 ml, uma bolsinha aqui e ali. E ela troca isso por dinheiro, claro, ela compra. Então, os mais pobres conseguem um dinheirinho. E ela vai mantendo a sua humanidade. Ela precisa de doses periódicas de sangue. E o Yushiro também. Agora é louco, né? Porque eles têm que estar com essa transfusão de sangue humano para não terem apetite por carne humana. Coisa que a Nezuko não tem. E isso, pra Tamayo, é um mistério. Como é que sua irmã não tem apetite? Ela ficou 2 anos dormindo, né, em coma. E quando acordou não tem mais esse apetite por carne humana. Acho que ela pode ser a chave do mistério
para finalmente um demônio poder voltar a ser humano. E ela também contextualiza um pouco sobre o Yushiro. Ele foi transformado em demônio pela Tamayo. E aí você fica, como assim? Não é só o Muzan que pode transformar? É apenas o Muzan. Mas em 200 anos o Yushiro foi o único que a Tamayo conseguiu transformar. Então é muito doida essa informação. E o cara só pode ser transformado porque ele estava à beira da morte. Tem umas condições para Tamayo transformar. A pessoa precisa estar definhando por algum ferimento grave ou tá numa doença terminal. O que me faz pensar, a pessoa precisa estar com uma certa conexão em relação à morte. E aí cria-se as condições biológicas necessárias para tu poder virar um demônio. E a Tamayo, ela ainda diz que pede a permissão da pessoa. No caso do Yushiro, deve ter sido assim. Tava à beira da morte, por qualquer que seja o motivo, ela chegou lá, topa se transformar no demônio, eu topo, tu é tão linda. Não, velho, bicho baba-ovo danado, ela é linda hoje, vai ser mais linda amanhã, e depois da manhã mais linda ainda. O menino é obcecado. E aí vemos, numa outra cena, os servos de Muzan, que já estavam ajoelhados e que estão dispostos a obedecer todas as ordens do seu mestre. E vemos que eles receberam muito sangue do Muzan. Então, qual é o processo, galera? Porque, o Muzan transforma outras pessoas em demônios, certo? E aí, a gente viu que quando ele coloca muito sangue em alguém, o corpo reage e a pessoa vira o Pokémon Muk. Vira uma papa. Como é que esses dois têm muito sangue? Deve ter sido gradual, né? Toma um pouquinho, vira um demônio. 10 dias depois, toma mais. Só isso, hein? Daqui a 10 dias eu venho de novo. Aí ele vai mandando sangue e a pessoa virando um demônio cada vez mais forte. Pode ser que seja por aí. Mas bom, o que importa é esses dois, a menina das bolas e o cara que tem os olhinhos nas mãos, eles receberam muito sangue. São demônios, não sei de que classe, mas muito importantes para o grupo do Muzan Kibutsuji. E o cara dos olhos das mãos sabe as direções de quem ele tá procurando. É muito visceral, velho. Assustador. E eles falam, vamos matar os nossos alvos de maneira cruel. E ele vai lá, O que o Tanjiro tem com o olfato, ele tem com esses olhos. Então ele tá de olho fechado, mas os olhos estão nas palmas das suas mãos. E aí ele sabe a direção. E que animação, galera. A transição, as pegadas do Tanjiro. E aí, volta para o Tanjiro. A gente já fica naquela tensão, que ele vai ser encontrado por esses dois. E o Tanjiro faz a pergunta que não quer calar. Eu gostaria de perguntar, como a gente pode fazer para transformar um demônio em um humano? E é massa que a gente vai notando que tudo parece ter uma explicação científica em Kimetsu no Yaiba, porque a maneira como a Tamayo se refere é bem realista. Ela começa falando, cada ferida ou doença tem o seu tratamento. Então é como se a condição de demônio fosse uma doença. E deve ter um tratamento para isso, mas ela ainda não tem a cura. Então, a gente já vislumbrou que o final de Kimetsu no Yaiba pode ser uma convivência pacífica entre humanos e demônios. Mas o Tanjiro, além de ser essa ponte, ele também pode encontrar a cura através de sua jornada. Seria bem interessante dois momentos. O primeiro momento em que haja a paz entre humanos e demônios, e o segundo momento em que os demônios sejam curados. Porém, essa cura ainda não existe, né? E é aí que a Tamayo passa uma missão pro Tanjiro. É tipo quando a gente pega no RPG umas main quests logo no começo do jogo, e isso vai se resolver só lá no final. E a missão do Tanjiro consiste em pré-requisitos para o remédio, a possível cura para os demônios voltarem a ser humanos, exista. Então, quais são esses pré-requisitos? Primeiro, a Tamayo precisa da permissão do Tanjiro para que ela possa estudar a Nezuko, dadas as condições que a gente já falou. 2 anos em coma, e quando ela volta ela não tem essa necessidade de comer carne humana. Com certeza teremos respostas analisando a Nezuko. Então foi lindo ela pedir a permissão do Tanjiro. E, obviamente, que ele vai dar. Ele sente o cheiro da Tamayo, não vê que é alguém que está enganando ele. Ela realmente está sendo sincera e é uma pessoa boa.
pessoa boa e não demônio. E o outro pré-requisito é que o Tanjiro consiga amostras de sangue dos servos do Muzan. E a gente vê que esses dois que estão indo atacar, a menina das bolas e o cara dos olhos, eles receberam muito sangue. Então é muito interessante a gente notar como os elementos da narrativa vão se encaixando de maneira inteligente através dos conceitos estabelecidos. Véi, isso é uma maneira, a maneira genial de você traçar uma história. E com a animação da Ufotable, pô, estamos testemunhando um dos melhores animes já vistos, galera. Prestem muita atenção em Kimetsu no Yaiba. E é muito lindo que o Tanjiro fala, pô, realmente eu vou por esse caminho, eu vou fazer isso, pode deixar comigo, eu vou seguir nessa missão e muitos vão poder ser salvos. Vejam só que ele não tá sendo egoísta, ele não quer achar a cura apenas para sua irmã. Ele agora tá seguindo um ideal, uma causa. Claro, foi a partir da irmã dele que ele começou a ter esse desejo, mas agora ele quer transformar o mundo. O problema é que no final chegam os dois. Meu Deus, uma hora ia acontecer, né? O carinha dos olhos achou a localização. E a gente já vê as bolas assassinas da menina. Quebra tudo lá na casa da Tamayo e o Shiro fica bastante preocupado e o Tanjiro olha tenso. Então, os servos do Muzan Kibutsuji chegaram, mas vamos ver a coisa com uma boa ótica. As amostras de sangue estão ali, mas por mais que vejamos pelo lado positivo, temos que ser um pouco realistas. É tipo, cabeça nas nuvens, pés no chão. Porque ali estão dois servos do Muzan Kibutsuji, com muito sangue do cara. Eles são muito fortes. Bom, o Tanjiro não tá sozinho. Ele tá com a irmã dele, a Nezuko, o Yushiro e a Tamayo. São 4 contra 2. Eu acredito que a Nezuko e o Yushiro podem dar um suporte de ataque muito bom pro Tanjiro, que tem habilidades, tem a sua Nichirin. Então eles estão em vantagem numérica de ataque. E acredito que a Tamayo, com o seu aroma da fantasia visual, pode enganar de repente os sentidos desses dois demônios. Então ela fica mais para trás como suporte. O Yushiro e a Nezuko no ataque, na porrada mesmo, no punho. E o Tanjiro com as suas técnicas de respiração da água e sua Nichirin. Porém, isso é um cenário que eu tô visualizando me baseando na sintonia entre esses personagens. E o Yushiro ainda é meio pé atrás com o Tanjiro, ele não curte muito o Tanjiro. Então seria legal que uma sintonia se criasse para eles poderem vencer esse desafio. Imagina se eles vencem, porque daí o Tanjiro já estaria avançando muito na sua missão para com a Tamayo. Ó, tá aqui minha irmã, pode estudar o corpo dela. E olha aqui as primeiras amostras de sangue. E isso causaria uma fúria maior ainda no Muzan Kibutsuji. Acredito até que ele poderia fazer um link maior. Aquele garoto não só tinha os brincos de Hanafuda, ele também tinha o cabelo vermelho e é um Demon Slayer. Então o Muzan não trataria o Tanjiro como um problema que tá ali. Ele focaria no Tanjiro agora, porque ele sabe que o menino pode ser uma ameaça pra ele. E gostaram da teoria? Lembrando que eu não leio o mangá, tá, galera? Eu tô jogando meus pensamentos, eu tô acreditando muito que o Muzan possa ser irmão desse antepassado do Tanjiro e quer se vingar de toda a linhagem. E por vingança e também para se sentir importante, é que ele começou com esse processo de demônio, ele sendo o primeiro. Agora, como ele virou o primeiro demônio, é que é bem curioso. Mas então, quero muito saber a opinião de vocês sobre esse episódio. Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, de assinar o canal e...